A vitória do Bahia já o paga... triunfo do Bahia. O triunfo do Bahia, exatamente, melhor dizendo, já paga acima de 1,50, hein? Que é um ódio. Muito bem. Vamos fechar com Libertadores, né? Bahia e Nacional do Uruguai. Vamos Bahia. colocar na tela as informações do jogo. Quarta, 7 da noite, lá na Fonte Nova, né? A casa do Bahia, quarta rodada. O Bahia que pode encaminhar bem a sua classificação. Pois é, Bahia voltando a disputar uma competição continental, voltando a disputar a Copa Libertadores desde 89, não jogava, né? 35 anos. O pioneiro, o primeiro clube brasileiro a disputar uma Copa Libertadores, o Bahia, tá muito bem, teve que disputar a pré-Libertadores, mas avançou e chega aí, tá com autoridade o Bahia City, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena. No caso, Bahia State, né? Porque Bahia é estado, Salvador que é a cidade. Ah, você tem um ponto, né, velho? Muito, muito boa, né? bem. Gostei. 5 vitórias seguidas do Bahia, Fabermano. E digas de passagem... Foi? Tava travado o meu, não era? É. A minha aí, ó. Eu notei. Tá normal, porque aqui tá normal, O que travou? A minha câmera. Pausa a gravação? Pausa. O que travou? Aqui fez... Vamos lá. Gravando. De novo, Bahia e Nacional. Fechado em mim, né? Então feche Fábio, Então, tira a cartela Isso. É, começar do zero. vai. Bom, vamos falar agora do Bahia, né, que tá para encaminhar sua classificação para a próxima fase da Libertadores. Joga nesta quarta, 7 da noite, contra o Nacional do Uruguai, lá na Fonte Nova, quarta rodada, Matheus Montenegro. Pois é, velho. Bahia voltando a disputar a Copa Libertadores e muito bem, né, velho? Começou bem aí essa temporada que não jogava da Copa Libertadores desde 89, 36 anos, né, velho? Sem jogar. O Bahia que é o pioneiro, né, da competição, o primeiro brasileiro a disputar a Copa Libertadores. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, porque... tem pela frente o Nacional do Uruguai, né, que é um clube muito tradicional, tricampeão mundial, diga-se de passagem. Até vem num momento recente muito bom, mas a gente vai dar uma relativizada, até porque o do Bahia é ainda melhor, né? Vamos ver a tabela de classificação, esse que é o grupo da morte, né, Fábio Hermano? Bahia, Nacional do Uruguai, Atlético Nacional e Internacional, e os dois times brasileiros estão bem, né, invictos até aqui. O único empate do Bahia foi justamente contra o Internacional, inclusive, lá no primeiro turno, digamos assim, venceu o Atlético Nacional em casa e venceu o Nacional do Uruguai fora, né? E o Nacional que é o lanterninha. É, o Bahia que inclusive pode confirmar a classificação nessa semana, né? Por exemplo, Inter e Atlético Nacional se enfrentam lá na Colômbia. Exato. Se o Inter vencer e o Bahia vencer, o Bahia fica com 10 e já não pode ser mais alcançado nem por Atlético Nacional, nem o Nacional do Uruguai, né? Claro que é difícil o Atlético Nacional na Colômbia, é forte, né? Acho que é improvável essa vitória do Inter, mas pode confirmar, com 2 rodadas de antecedência, seria um ótimo desempenho, né? O Bahia parece que bugou os resultados, né? Mas não, 1 a 0. 5 vitórias consecutivas por 1 a 0. Até do Palmeiras, hein? Fora de casa, 1 a 0. Pois é. O time reserva contra o Paysandu, venceu de 1 a 0. Contra o Botafogo, um jogo bem movimentado, né? E até curioso, né? Porque o 1 a 0 do Bahia parece que é jogo pouco movimentado, mas não são, né? Velho, o Bahia perde muito gol, né? Ele cria muito. Contra Botafogo e contra Palmeiras foi um jogo movimentado das duas equipes, né? Foi 1 a 0 só, mas poderia ter 2 a 1, 2 a 2, enfim. São jogos bem movimentados. O Atlético Nacional também poderia ser um jogo que poderia ter saído mais do que um gol. Então, esse 1 a 0 contra o Ceará até foi a cara do jogo de fato, né? Foi um jogo realmente para 1 a 0. Não, e curioso que quando se enfrentaram, 1 a 0 lá no Uruguai, né? 1 a 0 no Uruguai, é isso. Cara, os últimos 8 jogos do Bahia, ele tem 6 vitórias. As 6 foram por 1 a 0. Aí ele jogou contra o Cruzeiro, eu diria... Eu caracterizaria como acidente de percurso. Foi uma partida que o Bahia foi muito Ele mal. oscilou, né? Contra Mirassol e Cruzeiro, mas já voltou ao bom desempenho, né? Exatamente. É um time que passa muita confiança, muito bem treinado. Agora já estão falando em Rogério Ceni na seleção brasileira, né? É isso. Muito bem treinado pelo Ceni. E tem pela frente o Nacional do Uruguai, que é aquela coisa, muito tradicional. Eu acho que a gente tem que relativizar muito. O campeonato uruguaio é bem abaixo da média. Acho que é o vice-líder, né? Tá atrás do Liverpool lá do Uruguai. Vem de uma vitória por 4 a 0 contra o Cerro, que não é o Cerro Porteño, é o Cerro do Uruguai. Venceu o Montevideo Wanderers por 3 a 1. Na Copa Libertadores empatou em 3 a 3. Pode até, assim, analisando o pré-jogo, foi um grande resultado. Mas pelo que foi o jogo, pode-se dizer que o Nacional saiu com saldo negativo. Abriu 3 a 0 e tomou um empate, né? Então, assim, complicado. Antes havia vencido o Miramar Misiones, havia vencido o Danúbio, mas, velho, eu acho que o Campeonato Uruguai a gente tem que relativizar muito. Né? E fora de casa, né, ele tomou 3 do Inter e tomou 3 do Atlético Nacional. Bem pensado, bem lembrado. Então é um time que fora de casa realmente tem uma defesa bem frágil. E Até Bahia, no Miramar Misiones. Isso, assim. Esse jogo não tem muita discussão. Momento Bet Nacional. Tudo depende das odds, né? E as odds estão a nosso favor. É isso. A vitória do Bahia já o paga... Triunfo do Bahia. O triunfo do Bahia, exatamente, melhor dizendo, já paga acima de 1,50, hein? Que é uma odd maravilhosa. Eu acho que não tem muita discussão. Assim, até porque, cara, confiar em algo a favor do Nacional do Uruguai... O Bahia não toma gol, né? O Bahia não toma gol. O gol do Nacional até tem uma odd boa, mas... Pô, a gente tá falando de um Bahia que nas últimas 6 vitórias foram literalmente todas elas por 1 a 0. Isso. Eu acho que o que você poderia eventualmente destacar aqui era um under.
Mas, cara, eu acho que o Bahia, em dado momento, esses jogos vão começar a ficar mais movimentados, tá? E assim, tem o Nacional que tomou 3 gols nos 2 jogos fora de casa, né? Exato. Então até o under é arriscado, né? Então por isso, sem dúvidas nenhuma, triunfo do Bahia, peço perdão aí, corrigindo. Triunfo do Bahia, pagando 55, uma odd que a gente considera muito boa. Selo Hotbet, a gente vai com o stake dobrado nessa aqui.